irmãos de fé, antes de começarmos a nossa reflexão, já se inscreve aí no canal, deixe seu like, compartilhe com seus colegas e vamos ajudar a ampliar cada vez mais essa família dos irmãos de fé. Nós estamos hoje no segundo domingo da Quaresma. Nós temos as leituras, a primeira leitura de Gênesis, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 2, do 9a, do 10 ao 13, do 15 ao 18. A leitura foi bem selecionada, você pode ver aí nessa barrinha, Gênesis 22, de 1 a 2, versículo 9a, depois o 10 ao 13, do 15 ao 18. Nosso salmo desse domingo é o Salmo 115, a segunda leitura é do livro da carta, melhor dizendo, da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, do 31b até o versículo 34. E o nosso evangelho é o evangelho de Marcos, capítulo 9, do versículo 2 ao versículo 10. Na nossa liturgia católica, a Igreja sempre seleciona aquelas leituras que se unem para transmitir uma mensagem propícia para aquele tempo litúrgico que nós estamos vivendo. Estamos no tempo da Quaresma e hoje a liturgia fala de transformação. É o coração humano que é chamado a se transformar, mudar de atitude, sair do egoísmo e se abrir à missão. Uma missão que é exigente, uma missão que tem seus desafios, que tem os seus questionamentos, que muitas vezes pode nos angustiar, pode nos deslocar do nosso comodismo, mas aquele que tem um coração aberto, aquele que se abre à ação do Espírito Santo, ele consegue desenvolver aquela que é a missão da Igreja e, portanto, a missão de todos os seus membros, que é evangelizar, anunciar a palavra de Deus, esta palavra que se fez carne e habitou no meio de nós por meio de Jesus Cristo. Esse coração humano, ele é chamado a estar disponível. Disponível como quem? Como Abraão, que aparece nessa leitura do livro de Gênesis, que proclama: aqui estou. Quando Abraão escuta a voz de Deus, ele dá uma resposta a esse chamado de Deus, e essa resposta de Abraão é uma resposta de disponibilidade. Por isso, Abraão é o nosso modelo de fé. Ele é o nosso modelo daqueles que acreditam, daqueles que se colocam diante de Deus numa atitude de confiança. Confiam incondicionalmente em Deus, se entregam nas mãos do nosso Criador. Ele não tem medo. E por quê que Abraão não tem medo de confiar em Deus? É São Paulo que nos vai dar a resposta na segunda leitura. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas será que isso é suficiente? Basta para nós sabermos que Deus é por nós? Não é suficiente. É preciso algo mais. É preciso que nós estejamos na presença de Deus. É preciso que nós dialoguemos com Jesus. O que é isso? É ter uma vida de oração. O próprio Salmo de hoje, que é o Salmo 115, nos diz andar na presença de Deus. O salmista nos fala: andarei na presença de Deus junto a Ele na terra dos vivos. É preciso nutrir esta vida de oração, estar sempre na presença de Deus, nessas duas dimensões desta terra dos vivos de que fala o salmista. Porque nesta nossa vida, neste nosso mundo aqui, nesta terra presente, nós estamos buscando a terra prometida, buscando o céu. Então, viver na presença de Deus aqui, porque depois nós não teremos mais oportunidade para fazermos isso. Ou nós fazemos isso aqui, ou não estaremos nos preparando para a outra terra, esta terra definitiva, que é o céu, onde nós habitaremos junto com Deus, recebendo as graças, as bênçãos que Ele nos prometeu. A primeira leitura também diz que Abraão ergueu os olhos a Deus. Essa é a postura daqueles que se colocam na presença de Deus. Estão, apesar das atividades da vida, apesar dos trabalhos, estão continuamente olhando para o céu. Estão continuamente contemplando a Deus, colocando nas suas vidas Deus em primeiro lugar.
Erguer os olhos é manter o olhar fixo em Jesus Cristo, manter o nosso coração em sintonia com Deus. Esse gesto de Abraão, de erguer os olhos aos céus, é o gesto daqueles que têm os olhos fixos em Deus. Nós devemos tomar cuidado, exatamente por isso, para não nos distrairmos com coisas vazias, coisas sem sentido, coisas sem futuro. É preciso colocar o nosso olhar no mais importante, naquilo que de fato é essencial para a nossa vida. Transformação. Essa é a palavra-chave da liturgia desse domingo. Transfigurar-nos é preciso. Jesus levou os seus discípulos para um lugar à parte nesse evangelho que nós escutamos hoje. Ali nós vemos que Elias e Moisés dialogam com Jesus. Pedro, estando aí nessa montanha, diz para Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Desce uma nuvem sobre eles, depois se escuta uma voz, depois eles descem da montanha. Estes são os aspectos desse evangelho que nos levam a uma transformação de vida. Não é só Jesus Cristo que deve se transfigurar. Cada um de nós também deve fazer essa experiência da transfiguração, a experiência da transformação. O que é a transformação? É ir nos convertendo e tirando aquilo da nossa vida que nos atrapalha e somando as coisas que Jesus quer colocar na nossa vida. Por isso, Jesus primeiro os leva para um lugar à parte. É preciso nós estarmos nessa contínua intimidade com Deus, pela oração, pelos nossos momentos de recolhimento e, apesar das atividades, apesar do nosso cotidiano muitas vezes atribulado, nós devemos encontrar esses momentos para estarmos na presença de Deus, para dialogar com Jesus Cristo, assim como fazia Elias e Moisés. Elias e Moisés, no Antigo Testamento, dialogavam com Deus. Aqui eles aparecem dialogando com Jesus, que também é Deus. Por isso eles foram capazes de fazer tudo aquilo que Deus pediu para que eles fizessem, porque eles estavam em sintonia com Deus. Nós vamos ser também capazes de cumprir a nossa missão na medida que nós estamos nos abrindo para a ação de Deus e estamos em diálogo com Jesus Cristo, lendo a sua palavra, tentando, na medida das nossas possibilidades, entender aquilo que Deus quer para a nossa vida. E Pedro diz: Mestre, é bom estarmos aqui, porque de fato, quando nós estamos na presença de Deus, nós nos sentimos bem e podemos cair na tentação de permanecermos assim e estar ali pura e simplesmente dessa forma. Subirmos para essa montanha do encontro com Deus, mas nos esquecermos de descer. Nós precisamos ir para a oração, ir para esse momento de recolhimento, nos abastecer de Deus, mas depois é preciso descer dessa montanha para irmos levar Deus às outras pessoas. Por isso que desce sobre eles uma nuvem. Essa nuvem é símbolo do Espírito Santo, símbolo dessa assistência que Deus nos concede todos os dias, principalmente para aqueles que, pelo batismo, pelo sacramento da confirmação, têm a plenitude deste Espírito nas suas vidas, e também aqueles que vão se deixando abrir, vão deixando o seu coração ser preenchido por esse Espírito Santo, porque o sacramento em si não basta, porque o sacramento não é um ato mágico, é preciso a disposição daquele que recebeu esse Espírito Santo no batismo e na confirmação. Pela essa ação do Espírito, nós somos capazes de não só permanecer com Jesus Cristo, aprender dele aquilo que ele quer para a nossa vida, mas também somos capazes de descer dessa montanha, estarmos disponíveis e escutarmos aquilo que Deus quer para a nossa vida. E quando eles descem dessa montanha, Jesus faz um pedido que é muito significativo: não contem nada a ninguém até que o Filho do Homem tenha ressuscitado.
Por que essa recomendação de Jesus? Até que o Filho do Homem tenha ressuscitado. Porque Jesus Cristo quer que aqueles que o anunciam, aqueles que se lançam em missão, tenham primeiro feito a experiência do ressuscitado, tenham feito a experiência do encontro com Cristo. Nós não podemos sair para anunciar aquilo que nós não conhecemos, aquilo que nós não entendemos. É preciso fazer essa experiência e depois ajudar pelo nosso testemunho para que outras pessoas também façam essa experiência do encontro com Jesus e para podermos assim concretizarmos essa transformação de vida, que a igreja nos pede de forma concreta nesse tempo quaresmal. É por isso que a campanha da fraternidade também nos ajuda a olharmos um aspecto da nossa vida que precisa ser transformado. Nos ajuda a olhar aquilo que é preciso ser retirado de nossa vida, que não nos ajuda, não nos faz crescer, pelo contrário, só nos faz diminuir, sermos cada vez pessoas mais medíocres. À medida que nós vamos tirando essas mazelas da nossa vida, nós vamos sendo capazes de darmos um testemunho mais válido, mais plausível, mais eloquente para as pessoas que estão à nossa volta. Nós somos todos irmãos, como diz o lema da campanha da fraternidade, e é preciso que nós aprendamos a conviver, aprendamos a superar a violência. E isso começa dentro das nossas casas. Não é tão longe da nossa realidade, mas a paz, essa vivência fraterna, essa conquista do amor entre nós, é preciso ser começado dentro das nossas casas, com os nossos familiares. Que a Rainha da Paz nos ajude a encontrarmos essa paz que vem do coração de Deus, essa paz que só Jesus Cristo nos pode conceder. Um grande abraço a você que me acompanha aqui pelo nosso canal Irmãos de Fé e até o nosso próximo vídeo.